Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer ela é caracterizada por três fases: a fase inicial, a fase intermediária e a fase grave. Na fase inicial, a gente tem alguns esquecimentos leves ainda. Ela começa a ter mudança de humor, então ela começa a ter alguns sinais de agressividade, né? Ela começa a se esquecer de algumas coisas ainda de forma bem menos intensa. Nessa fase também, aquela pessoa que geralmente tem muita mudança de comportamento, então aquela pessoa que geralmente falava pouco, começa a falar mais, e aquela que falava muito, começa a falar pouco, começa a ficar mais quieta. Há também uma confusão mental, um estresse maior para lidar com situações do dia a dia. Na fase intermediária, é a fase onde esses esquecimentos começam a ficar mais intensos, existe uma agressividade maior, existe mais dependência para se locomover de um lugar para o outro, a perca de memória, começa a perder informações importantes, começa a esquecer do endereço de casa, de alguns endereços, das atividades cotidianas, já começa a ter dificuldade para realizá-las. Começa a ter dificuldade de reconhecer a própria casa, os pertences que geralmente eram do cotidiano dele. Na fase intermediária, a gente começa a perceber que essa pessoa tem uma dificuldade com palavras simples, fazer parte do vocabulário dela. E nesse momento também há uma agressividade maior, há uma dificuldade de lembrar de coisas cotidianas, de atividades cotidianas. Então essa pessoa também começa a estranhar a casa, a própria casa, os pertences dela. Começa a ter dificuldade de processar informações e ela começa a ter mudança de humor mais intensificada, mudança de comportamento mais intensificadas e começa a ficar mais dependente para se locomover de um lugar para o outro. Na fase grave, também é a fase onde há dificuldade de ingestão alimentar, então ele tem dificuldade de engolir os alimentos. A pessoa também tem mais dependência de outras pessoas para se locomover de um lugar para o outro, então por ficar mais sentado começa a ter mais inchaço nas pernas, né, mais edemas, mais inchaços e problemas circulares. Também ele começa a ter um esquecimento mais grave, então começa a esquecer de pessoas da própria família, né, de situações que ele tenha passado. Ele começa essas repetições de informações e de palavras começam a ficam bem intensas ou a pessoa fica totalmente calada, quieta, introvertida. As causas da doença de Alzheimer, elas são ainda desconhecidas totalmente, né? O que os estudos falam de possibilidades de causas. Então, diabetes está entre um fator de risco, doenças cardiovasculares também é um fator de risco, a genética também, a alta exposição a metais pesados como chumbo, arsênio, mercúrio, a alta exposição a pesticidas também é um fator de risco para o Alzheimer. E tem alguns estudos científicos que começam a apontar também que quanto maior instrução a pessoa tem, o indivíduo tem, menor o risco dele de desenvolvimento de doença de Alzheimer. Por quê? Porque a informação, o acesso à informação, o ato de exercitar, né? Quando você exercita o seu cérebro, você está induzindo a informações entre os neurônios. Então, quando há essa conexão entre os neurônios, o cérebro o tempo todo fica buscando rotas. E quando afeta uma região do cérebro, o cérebro continua buscando essas rotas alternativas para que haja essa comunicação entre os neurônios. Então, é importante exercitar o cérebro, principalmente após os 50 anos. E a nutrição, ela atua principalmente na melhora da qualidade de vida dessa pessoa. A gente trabalha a questão da composição corporal, melhora de massa magra, perfil lipídico, perfil de massa magra ideal. A gente também tem uma grande preocupação de deixar as vitaminas e os minerais em equilíbrio, tá? Porque são importantes para a atuação do trato gastrointestinal, para o processo cognitivo. E a gente também atua ali nos sintomas do trato gastrointestinal, que é muito comum de pacientes com doença de Alzheimer terem, tanto no estômago quanto no intestino. No processo inicial, a gente consegue atuar sobre a melhora cognitiva também dessa pessoa, tá? Lembrando que a doença de Alzheimer não tem cura, é uma doença degenerativa que é progressiva, tá? E que até os dias de hoje a gente não tem cura. O que a gente faz enquanto nutricionista é melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, tá bom?
Se você gostou do meu vídeo, curte aqui, se inscreve no meu canal para mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Grande abraço!